Olá, eu sou Noé do canal Descobrindo o Homem e estou aqui com vocês com mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre diverticulite. O que é diverticulite? É um acometimento intestinal muito comum na nossa sociedade. Geralmente, acomete as pessoas a partir dos 40 anos. As pessoas a partir dos 60 anos têm uma maior incidência. Por uma estatística, acredita-se que cerca de 50% das pessoas com 60 anos ou mais apresentam diverticulite. Mas o que é a diverticulite? A diverticulite é um tipo de pequenas bolsas ou lobulações que ocorrem na parede do trato intestinal, dos intestinos. Pode acontecer em qualquer parte do trato intestinal, mas a grande maioria das vezes acontece no intestino grosso. Então sai para fora da parede do intestino grosso pequenas bolsinhas, como se fosse a ponta de dedos de luva. O tamanho é variável, varia de 2,5 milímetros, bem pequenininho, até 2,5 centímetros. Costuma acontecer no local onde entram as artérias de nutrição do intestino, que tem uma maior fraqueza da muscular, e pode formar, então, essas pequenas lobulações. E, às vezes, o número delas é muito grande. E se apresentam, na maioria das vezes, do lado esquerdo do intestino grosso. A gente chama de colo sigmoide, mas pode aparecer em qualquer parte do trato intestinal, como eu já disse ali atrás. E quais são as causas dos divertículos? Algumas delas são até controversas, mas a gente sabe que existe uma tendência familiar a apresentar o divertículo, ou seja, as pessoas que têm pais ou parentes muito próximos que têm divertículo têm uma maior tendência de apresentá-los. Então tem um fator genético relacionado. Hábitos alimentares também. Pessoas que não consomem fibra, que não tomam muito líquido, têm uma tendência maior a apresentar divertículos. Por quê? Porque isso acaba dificultando a evacuação. E o colo sigmoide, que é a parte do lado esquerdo do intestino, como eu falei para vocês, é o que mais se contrai para provocar a evacuação. E se você não tem uma alimentação que ajuda na evacuação, o seu intestino tem que fazer mais força. E isso faz com que haja o aparecimento dessas lobulações, às quais nós damos o nome de divertículo. Então, é muito importante que as pessoas que desejam evitar o aparecimento disso ou ter inflamações dos divertículos, caso elas já apresentem, tenham uma dieta adequada, com bastante fibra, com bastante líquido, alimentação mais natural, evitar produtos industrializados. Quando os divertículos se inflamam, a isso se dá o nome diverticulite. Então, a diverticulite é um processo inflamatório ou infeccioso do divertículo. E por que acontece? Às vezes porque entra e fica resquício de fezes dentro dele e com dificuldade de sair, ou porque entra algum tipo de alimento que depois ele tem dificuldade de expelir, provocando uma reação inflamatória dentro dele e com isso a diverticulite. Os sinais que a diverticulite dá para a pessoa são dores abdominais, principalmente do lado esquerdo do abdômen, às vezes febre, pode dar nas pessoas diarreia, faz cocô com muco ou com sangue, às vezes até purulento. Enfim, a pessoa pode ter uma série de complicações devido à inflamação desses divertículos. Dos 50% das pessoas que apresentam divertículo depois dos 60 anos, 20% às vezes apresentam complicações, que são as diverticulites. E desses 20%, uma porcentagem, que não é muito precisa, pode apresentar complicações mais severas, como, por exemplo, a formação de abscessos, que acabam drenando pus ou secreção para a cavidade abdominal, provocando peritonite, ou fístulas que acabam levando o indivíduo a ter que fazer uma cirurgia e muitas vezes pode ser fatal. É importante que você saiba se você tem ou não. Caso você comece a apresentar, depois da idade que eu falei para vocês, sintomas que possam sugerir a ideia da diverticulite, tem que procurar um médico. O diagnóstico não é muito difícil. O diagnóstico é clínico, através do exame clínico, da palpação do abdômen, e mais a sua história, o médico vai conseguir imaginar que se trata de divertículos. E para ter certeza, às vezes um raio-x pode ajudar no diagnóstico e a colonoscopia.
que é um exame em que se observa o intestino diretamente, nesse caso a pessoa já que está fazendo o exame, observa diretamente os divertículos ou as bolsinhas. A partir do momento em que se tem o diagnóstico, então se inicia o tratamento. O tratamento não tem a intenção de fazer com que as bolsinhas desapareçam, porque isso não vai acontecer, mas tem a intenção de evitar que haja complicações, inflamações e diverticulite nas pessoas que apresentam, então, os divertículos. Então, a dieta é a primeira coisa que a pessoa deve se atentar. Muito líquido, fibras e alimentos naturais. Deve-se evitar alimentos que têm semente, por exemplo, semente de tomate, semente de goiaba. Pequenas sementes podem eventualmente entrar nesses divertículos e causar diverticulite. Outra coisa também são talinhos de orégano, por exemplo, que às vezes aparece na pizza. Então, é legal atentar para alimentos que sejam de fácil mastigação. Fibras, verduras, legumes são muito bons para essas pessoas. E a água, que ajuda o bolo fecal a se movimentar mais facilmente dentro do trato intestinal, diminuindo então a força que o intestino tem que fazer para eliminar as fezes quando chega a hora da evacuação. Pessoas que têm obstipação, que são ressecadas, costumam ter também como complicação, às vezes, a formação dos divertículos. Então, é bom prestar atenção no hábito intestinal. Então, se você é uma pessoa muito obstipada, é importante procurar um médico para tentar melhorar essa condição intestinal. Óbvio que o que eu disse a respeito de diverticulite e divertículos não tem a intenção de alarmar ou assustar as pessoas. Inclusive porque a grande maioria das diverticulites são tratáveis com antibiótico, anti-inflamatório, dieta. Mas é importante que as pessoas tenham ideia do que se trata, dessa possibilidade, para levar em consideração quando apresenta esses sintomas intestinais. Se vocês gostaram desse vídeo, então dê um joinha aqui embaixo, visitem a nossa fanpage, se inscrevam no nosso canal, participem. A gente quer muito essa interação, é muito importante para nós esse retorno. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.